Olá, aqui neste vídeo nós vamos fazer sapatinho de bebê e o material que a gente vai usar aqui é um novelo de lã da Pinguim, que é Amor, para fazer o sapatinho azul, ou você pode estar usando a lã Cisne Super Bebê também, ou até mesmo a lã Molete também, você pode estar usando a lã Molete. E também você pode estar usando essa miniature, a miniature da Cisne, tá? E vamos precisar de tesoura, agulha de crochê, agulha de tapeçaria e marcador de pontos, tá? Vamos precisar também de marcador de pontos. E vamos precisar, para fazer esse sapatinho, 40 gramas de lã, tá? Então, você vai precisar de 40 gramas de lã. Então, gente, eu vou começar aqui a fazer, né, o sapatinho de bebê com essa miniature da Cisne. Isso aqui eu comprei o kit, já tem um vídeo aí gravado mostrando e falando sobre esse kit, tá? Então, nós vamos começar aqui. Eu vou fazer esse modelo aqui, ó, de sapatinho para ficar o peito aqui do sapato, né? A frente do sapato dessa cor e aqui de outra cor. Então, eu vou trabalhar essas duas cores para ficar nesse modelo aqui. E a agulha que eu vou trabalhar aqui com esse fio aqui é a agulha 3 milímetros, tá? Então, eu vou trabalhar com essa agulha 3 milímetros aqui. Então, eu começo aqui fazendo as correntinhas, eu vou fazer 22 correntinhas. Então, eu começo aqui, ó, 1, 2, 3, então, 21 e 22. Então, fiz aqui 22 correntinhas, tá? 22 correntinhas que dá aqui, ó. Deixa eu medir aqui, porque se você for usar outro fio, aí você vai pela medida. Então, aqui, ó, 22 correntinhas vai dar aqui, deu 9 centímetros e meio, deu aqui, tá? 9,5, nesse fio aqui, deu 9 centímetros e meio. Eu vou segurar aqui na penúltima correntinha, minha agulha tá aqui, eu vou vir e vou fazer mais uma correntinha, ficando aqui com 23 correntinhas. Eu pulo essa primeira, ó, eu pulo essa primeira, essa penúltima aqui, fico com a agulha na última, pulo essa penúltima e venho aqui na terceira e levanto um ponto baixo. Então, levanto aqui um ponto baixo. E aí, para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou levantar um ponto baixo. Então, cada correntinha aqui, eu vou levantar um ponto baixo, ficando no total de 22 pontos baixo aqui. Então, quando eu chegar aqui no final, eu tenho que chegar com 22 pontos. Então, olha, eu cheguei aqui no final, né? Então, tô com 20, ó, 21. Venho aqui no último, 22 pontos. Então, aqui eu fiz 22 pontos, tá? Agora, se você quiser conferir, para conferir, você vem aqui, ó, você pode estar contando por aqui, ó, por essas correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 22 pontos eu fiz aqui. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou voltar. Aí, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó, fiz uma correntinha. E aí, eu vou pular essa primeira, venho aqui na segunda e faço um ponto baixo pegando por trás, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixo pegando lá por trás. Então, a gente vai fazer esse ponto relevo pegando por trás no ponto baixo. E aí, eu vou fazer esse trabalho até lá no final da carreira, e aí eu venho mostrar para vocês como que eu vou voltar.
Então, pessoal, termino aqui a minha carreira, ó, estou com 20, daí eu venho aqui, ó, 21 e termino com 22. Aí, no último, eu não pego por trás, eu pego o ponto inteiro, tá? O último eu pego inteiro, tá? Agora, eu viro o meu trabalho, vou fazer a correntinha, e aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pular esse primeiro e vou vir aqui, ó, e faço um ponto baixo, e aí eu vou fazer isso aqui por 10 carreiras. Então, pessoal, vou dar uma dica aqui, ó, que aqui é um ponto de borda, então por isso que a gente faz 22 pontos, sem contar esse aqui do ponto de borda, tá? Que a primeira correntinha aqui você não conta, que é o ponto de borda, e aqui também vai ficar um ponto de borda aqui, tá? E a gente vai contar as carreiras agora. Para contar as carreiras, nesse ponto relevo, você conta aqui. Cada risco desse aqui é 2 carreiras. Então, aqui a gente conta, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, daí aqui 9, e essa que ficou aqui 10, que daí essa primeira aqui a gente não conta, que é a primeira carreira. Aí a gente conta aqui, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e essa aqui 10, tá? Então, a gente tem aqui as 10 carreiras e agora a gente vai medir em centímetro. Então, pessoal, nós temos aqui 10 carreiras e 4 centímetros, tá? Então, aqui, ó, dá 10 carreiras, 4 centímetros. Então, fizemos 10 carreiras, 4 centímetros. E aí, agora aqui a gente vai trabalhar 14 pontos. Só que daí eu vou colocar a outra cor, porque nós vamos trabalhar as duas cores. Então, eu vou colocar essa cor lilás aqui. Para colocar essa cor lilás, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer tipo um Lzinho aqui. E venho aqui, aonde a gente parou aqui. Aqui eu fiz uma correntinha, mas aí eu desmancho e venho com esse lilás, aí eu faço a correntinha no lilás, tá? Puxa aqui para prender, aí assim eu faço uma correntinha e começo pegando o ponto aqui, fazendo o ponto baixo. Esse fio que ficou aqui, eu já escondo ele aqui, tá? Então, eu já venho pegando ele e já escondendo. E aqui eu vou trabalhar 14 pontos com esse lilás aqui. Então, vou trabalhar 14 pontos aqui. E aí, pessoal, fiz aqui os 14 pontos, então daí eu conto aqui, ó, esse primeiro eu não conto, que é o ponto de borda, e conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Vou virar o meu trabalho, vou fazer a correntinha, pulo a primeira aqui, venho na segunda aqui, ó, e já começo fazendo os meus 14 pontos. E aí, gente, eu vou trabalhar aqui esses 14 pontos em cor, com as duas cores. Então, eu vou fazer assim, 2 carreiras no lilás. Então, eu venho e volto, né, no lilás. E depois, eu venho com essa cor aqui é uma cor caque, né, gente? Uma cor caque, um bege, um castor. Acho que seria mais um castor, né? Seria uma cor assim, castor. Então, eu vou chegar aqui no final. E aí, eu fiz aqui as 14 carreiras, os 14 pontos. Vou virar o meu trabalho. Agora, aqui na hora de virar, eu vou deixar esse fio que eu estava trabalhando, esse lilás, né? E vou pegar o castor. Aí, eu faço isso aqui, ó, faço a correntinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto e levanto os pontos baixos. Então, daí, eu vou ficar aqui, ó, 1, 2 e vou fazer 14 pontos até aqui no final. Aí, eu vou e volto. Então, cheguei aqui, ó, 14 pontos, né, ó. Aí, fiz aqui os 14 pontos com o castor. Então, eu fui e voltei.
Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou pegar esse lilás novamente, vou deixar o castor e vou pegar o lilás. Então, daí agora eu deixo o castor e pego o lilás e vou trabalhar aqui os 14 pontos no lilás. E do mesmo jeito, eu vou e volto. E agora, eu poderia, né, mudar aqui para a cor castor e continuar o trabalho aqui, né, com a cor castor. Mas aí, como a gente vai fazer no modelo desse aqui, que daí eu dei uma mudada, porque daí vai ficar o lilás aqui no meio, tá? Porque, na verdade, ele ficaria assim, ó, dessa forma aqui, para ficar naquele modelo. Mas aí eu teria que fazer essas carreiras todas em lilás. Então, essas daqui ia ficar todas em lilás. Mas aí eu fiz um castor aqui no meio para ficar um trabalhado diferente. Aí agora eu vou trabalhar o lilás até chegar na última carreira. Então, gente, agora meu trabalho está assim, né? Então, a gente já mediu aqui, né? A gente contou aqui as carreiras, então a gente tem que fazer 19 carreiras. Mas como eu coloquei o lilás aqui e o castor aqui, então agora eu vou colocar o castor para ficar igual aqui, tá? Vou colocar o castor, depois o lilás e depois a gente vem para outra parte. E aqui, gente, eu vou simplesmente cortar aqui, porque depois eu faço o arremate aqui. Então, eu vou cortar aqui para fazer o arremate depois. E aí, porque aqui eu poderia ter trabalhado com o castor aqui por baixo até chegar aqui. Mas, como eu estou querendo economizar o máximo, né, a lã, aliás, então eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou arrematar depois, tá? Então, a gente vem aqui e faz da mesma forma que a gente fez anterior. Coloca, né, o fio aqui e aí a gente vai continuar aqui até ficar com 19 carreiras. Então, pessoal, aqui eu preciso de 19 carreiras, né? Então, eu vou contar aqui. E eu fiz o mesmo trabalhado que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, cada risco desse tem 2 carreiras. Então, aqui eu conto, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, já até passou. Então, ficou 20 carreiras aqui, tá? Então, a gente contou aqui 20 carreiras. Em centímetro, vai ficar aqui, ó. Aí, vai ficar aqui, ó, ficou... Eu precisava de 9 centímetros, né? Tá marcando ali 19 carreiras, 9 centímetros. Mas aqui deu 20 carreiras e 8 centímetros. Então, ficou 8 centímetros aqui. Aí, você anota, porque daí o outro pé tem que ficar do mesmo jeito. Então, faz anotações, vai anotando para você, quando for fazer o outro pé, ficar no mesmo tamanho, tá? Então, tem que fazer as anotações para não se perder. Então, aqui nós ficamos com, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 carreiras, 8 centímetros. E agora, pessoal, do jeito que está aqui, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Para fazer essa parte aqui, então, eu vou fazer 8 correntinhas, porque aqui eu tenho 14 pontos, mais 8 correntinhas vão se tornar 22 pontos. Então, eu tenho 14, eu vou fazer 8 correntinhas. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou virar aqui o meu trabalho, ó. Virei aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou levantar aqui uma correntinha e vou tá pegando e levantando os pontos altos aqui em cima
das correntinhas que eu fiz aqui, ponto baixo, tá? Então, eu vou levantar aqui os 8 pontos baixos em cima da correntinha que eu fiz aqui. Como eu virei aqui o trabalho, ó, estar aqui, aí eu vou pegar em cima da correntinha aqui. Eu já fiz uma correntinha para voltar, então, eu vou pegar aqui no ponto de trás aqui, ó, aqui, bem aqui, vou levantar uma correntinha, ou um ponto baixo, tá? E vou fazer aqui 8 pontos baixos até chegar aqui. Então, estou aqui com 7 pontos, ó, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, deixa eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí eu venho aqui, ó, bem aqui, pego aqui, fica 8 pontos. Agora, eu vou continuar pegando aqui atrás, ó, 8. Aí, eu conto aqui, ó, 9, 10 e termino com 22 pontos aqui. E eu venho aqui, ó, termino aqui 22 pontos no castor, tá? E aí, eu vou voltar e fazer essa parte aqui, ó. Então, agora eu vou trabalhar essa parte. Então, eu vou vir aqui trabalhando essa parte aqui. Daí, eu vou fazer isso aqui, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto. E aí, pessoal, meu trabalho já está assim, ó. Então, eu estou trabalhando aqui os 22 pontos, né? Para fazer essa parte que a gente fez no início. Então, daí falta mais essa parte aqui, ó. Então, falta essa parte para fazer. Então, eu vou fazer a parte que falta aqui e já venho mostrar para vocês. Ah, e esse fio aqui que a gente estava trabalhando, que trabalhou igual aqui, eu fiz o mesmo processo que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Então, esse pedaço aqui que ficou para arremate, vai acontecer a mesma coisa com esse lilás. Então, esse lilás eu vou deixar aqui para fazer o arremate depois no final. Então, pessoal, está aqui terminado, ó. Ficou aqui o mesmo tamanho, então daí fica assim, ó, mesmo tamanho. Agora, a gente vai trabalhar o outro pé. E a dica que eu dou é que você faça primeiro os 2 pés, para depois você fechar o sapatinho. Por quê? Porque daí você precisa ver se está ficando o mesmo tamanho, para ficar o mesmo tamanho. Então, agora, eu vou arrematar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse pé, no outro pé, para fazer o sapatinho, tá? E deixei aqui um fio para arrematar, mas eu poderia ter deixado mais para costura, tá? Poderia ter deixado mais aqui para costurar depois, tá? Mas aí, vamos fazer o outro pé e depois eu volto aqui mostrar para vocês a continuidade aqui do sapatinho. Então, vamos lá fazer o outro pé. Então, aqui, pessoal, terminei, né? O outro pé. E aí, repare aqui, ó, que faltou 2 carreiras para terminar aqui. Aí, acabou a lã. Aí, não deu para terminar aqui, quer dizer, 2 carreiras não, ficou faltando aqui, ó, 2, 4, 5 carreiras. Então, ficou faltando 5 carreiras aqui para terminar e acabou a lã. Então, a gente vai ter que modificar o sapatinho, porque eu fiz esse aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Acabou a lã e não deu para terminar, daí faltou uma carreira. Aí, eu coloquei aqui no final, porque daí a gente vai fechar aqui, né? Aí, vai fechar e vai ficar essa lista aqui no meio, ó. Daí, fica essa lista aqui no meio aqui. Esse aqui, eu deixei para ficar um detalhe assim, tá? Mas como aconteceu a mesma coisa com o outro, acabou a lã, aí eu resolvi desmanchar. Então, está aqui, ó, eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar esse aqui para fazer nesse modelo aqui, ó. Então, ele ficou do mesmo jeito. A única diferença é que eu coloquei 2 carreiras aqui, ó, e 2 carreiras aqui de lilás. E do outro lado, eu fiz a mesma coisa, ó, 2 carreiras aqui, 2 aqui de lilás. Então, eu aumentei 4 carreiras no lilás.
Então, aumentando 4 carreiras no lilás, sobrou esse tanto aqui de lã, né? Sobrou esse tanto de lã e do lilás sobrou isso aqui. Então, isso aqui vai dar para fazer essa outra parte aqui, porque eu vou desmanchar esse aqui e vou usar essa lã aqui também. Então, a gente vai desmanchar isso aqui e fazer no mesmo modelo desse para ficar o pé. Para não ficar nesse modelo aqui, tá? Então, eu vou fazer diferente. Então, agora, eu vou fazer o outro pé desse aqui e volto mostrar para vocês. Então, gente, aqui agora eu estou com os 2 pés pronto aqui, ó. Só que faltou aqui uma carreira ainda, gente. Então, se você for fazer, aí você pode começar aqui a primeira carreira com o lilás, tá? Daí faz a primeira carreira com o lilás, para não ter que depois fazer essa carreira aqui, tá? Mas apesar de que se você fizer essa primeira aqui em lilás, também vai faltar. Então, no caso aqui, se você for usar esse novelinho aqui da Cisne, que é 10 gramas, você precisa, para fazer um sapatinho bem feito, sossegado, tem que ser 3, tá? Então, você vai gastar 40 gramas de lã para fazer esse sapatinho com o pompom, tá? Então, você vai precisar de 40 gramas de lã. Então, gente, ficou assim o sapatinho, né? O pé do sapatinho. Aqui eu vou escolher o lado do direito e do avesso, eu vou colocar esse aqui pro direito, ó. E aí, agora a gente vai fechar. Bom, aqui eu poderia continuar com a linha lilás aqui, mas como a linha lilás foi muito pouco, não tem mais o fio, eu vou pegar esse fio aqui, que é uma sobra de fio que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar essa sobra de fio para terminar. Então, eu venho aqui, depois que eu arremato, pego outro fio e passo aqui por dentro e vou agora trabalhar com outro fio. Aí, eu vou virar aqui o meu trabalho, vou deixar esses fios aqui para arrematar tudo depois. Vamos acertar aqui, ó, deixa aqui um Lzinho. Então, eu vou deixar tipo um Lzinho ali, vou pegar essa parte, trazer para cá, ó. Aí, eu vou unir as duas partes aqui. Vou pegar a agulha, vou pegar o Lzinho que eu fiz lá. Esse fio que ficou aqui, eu vou passar. Deixa eu deixar esse fio pra cá, pra arrematar depois. Então, eu estou com a agulha nos 2 pontos aqui. Deixa eu tirar esse lilás aqui. Eu devia ter cortado esse lilás, mas deixa ele aí, depois a gente arremata. Agora, eu passo por dentro de todos e fico aqui com um L. Agora, eu vou pegar o fio marrom só. O lilás vai ficar pra cá. Então, eu vou pegar lá, ó, vou pegar esse Lzinho, vou lá no primeiro ponto lá atrás e vou passar por dentro assim, ó. Agora, eu venho aqui, pego no meio aqui do outro ponto. No meio aqui do outro ponto, vou lá atrás, no outro L, ou no outro ponto de trás, puxo, passo por dentro aqui, ó, por dentro. Eu tô com 2 fios, aí puxou um só, tem que puxar os 2, deixa eu puxar o outro. Tô trabalhando com 2 fios, que o fio é muito fino, então eu tive que colocar 2 fios para dar a espessura do fio que faltou aqui para trabalhar aqui. Deixa eu pegar aqui a agulha para puxar. É bem... Aí, puxei. Sempre tem que ter auxiliares. Pronto, puxei aqui, vou continuar. Eu venho aqui no meio do ponto, vou lá atrás, ó. Pego lá no ponto de trás e puxo e passo aqui no meio. Só que aqui eu tô com o celular na frente, tá dificultoso para passar aqui. E vem, ficou aqui. Agora, novamente, eu pego aqui no meio do ponto, vou lá atrás, ó, pego lá e passo por aqui. Opa. Passo por aqui e venho. E vou fazer isso aqui por toda a minha carreira. Pego aqui no meio, vou lá no ponto de trás, passo o fio no meio dos dois e passo pelo outro e venho pra cá.
E aí, eu vou fazer isso a carreira inteira, gente. Vou fazer isso na carreira inteira. Vou mostrar para vocês, ele vai ficar assim, ó, como se fosse o ponto que a gente fez já, tá? Ele vai ficar como se estivesse trabalhando, seguindo o ponto aqui, tá? Ele vai ficar assim, tá? Então, eu vou fazer isso aqui na carreira toda. E aí, pessoal, aqui eu estou fechando com agulha de crochê, mas você pode também fazer a costura invisível com a agulha de tapeçaria, tá? Então, se você quiser, você pode fazer esse fechamento aqui com agulha de tapeçaria, fazendo a costura invisível, tá? Eu preferi usar a agulha de crochê mesmo, mas se você quiser, pode usar agulha de tapeçaria também para fazer a costura invisível. Então, agora cheguei aqui no final, né, ó. Cheguei aqui no final e ficou assim, ó. E daí, do outro lado aqui, ó, ficou desta forma aqui, ó. Daí, ficou assim, ó, aparecendo aqui. E do outro lado, ficou aparecendo essa costura aqui, ó. Então, eu vou deixar esse lado aqui para o lado do avesso. E do lado direito vai ficar esse aqui, que daí vai aparecer assim no lado direito. E agora, eu vou continuar fechando o meu sapatinho, né? Vou pegar e vou trabalhar fazendo o ponto aqui, ó. E como eu falei, você pode fazer assim, né? Ou você pode também fazer com a agulha de tapeçaria a costura invisível, tá? Aqui tem a opção de você continuar com a agulha de crochê ou você trabalha com a agulha de tapeçaria. Então, eu estou aqui, né? Eu vou fazer a costura, mas eu vou deixar uma abertura aqui de 3 centímetros. Então, eu vou colocar a minha fita aqui, ó. Vou deixar aqui 3 centímetros, uma abertura de 3 centímetros eu deixo aqui. Então, eu vou colocar o meu marcador aqui, para eu saber que quando chegar aqui, eu preciso deixar essa parte aberta, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui o crochê, né, normal aqui, para fechar o trabalho, para fechar o fundo aqui do sapato, e já venho mostrar para vocês. E aí, ó, eu venho fechando até chegar aqui no marcador, fazendo ponto de crochê. Agora, eu tiro aqui o marcador. E aí, continuo pegando aqui até o último ali. Então, venho aqui, faço mais 2 pontos aqui. Agora, chegando aqui, ó, eu vou fazer o arremate. Eu vou cortar aqui o fio. Então, eu cortei aqui o fio e faço o arremate, né? Ah, gente, ó, antes de fazer isso aqui, é bom fazer os arremates aqui, cortar todos os fios, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu tô com pressa e então eu acabei fazendo aqui sem fazer o arremate, mas é melhor, tá? Aí, você vai colocar esse fio numa agulha de tapeçaria. Eu estou usando aqui uma agulha de plástico, mas pode ser aquela de tapeçaria, agulha para bordar sem ponta, tá? Aí, eu vou pegar essa agulha aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, tipo um franzido, pegando aqui, ó, todos os pontinhos aqui. Então, eu vou fazer um franzido aqui e vou passar a agulha na volta toda da abertura que eu deixei aqui, tá? Então, a gente vai fazer a volta aqui, pegando todos os pontos. E aí, eu venho trazendo a agulha até aqui no último ponto aqui, ó. Aí, eu vou puxar, né, a agulha aqui. Aí, eu vou puxar e fazer um franzido, ó. Aí, você puxa e faz um franzido, aí ele vai ficar franzido aqui. Aí, eu venho aqui do lado. Depois que você faz o franzido, deixa bem apertadinho e faz um arremate aqui no cantinho aqui. Essa agulha, ela ficou muito grossa para fazer isso aqui, mas eu não achei a outra e acabei pegando essa mesmo. Aí, aqui é só fechar. Aqui, você pode dar uns pontinhos aqui para ele não ficar esse abertinho aqui. Você vem e dá uns pontinhos, pegando aqui, ó, por cima. Aí, você vai pegando aqui por cima
e dando uns pontinhos até no final ali, para não abrir aqui, né, para não ficar aberto. Aí você vem e dá uns pontinhos aqui até ali no finalzinho ali, ó. Uns pontinhos bem pequeno aqui, ó. Quase não dá nem para aparecer, ó. Bem por cima, só para fechar mesmo, tá? E aí você vem e faz o arremate. Então, aqui, ó, eu vou arrematar aqui e daí esconder o fio aqui, ó. Daí eu venho, escondo a ponta do fio aqui, dou uns nozinho aqui e vou escondendo. Aí aqui você pode esconder aqui, ou se preferir, pode esconder dentro do marrom aqui. É só passar para lá e esconder para lá também, tá? E aqui, depois que eu escondi bem o fio aqui, eu venho e corto. Aí, todos os fios que ficou aqui, desse lado aqui, gente, aí a gente vai cortar depois, né? Então, a gente vai pegar e fazer aqui o lado da frente, né? O outro lado aqui ficou avesso. Então, a gente, como aqui vai ficar do lado do avesso, essa parte aqui, a gente vai pegar e vai deixar os fios lá dentro para arrematar depois, tá? Agora, eu vou arrematar esse fio que tá aqui, ó, porque eu vou precisar dele, então eu vou já pegar ele aqui e vou arrematar ele aqui. Vou fazer aqui o arremate dele e já cortar ele aqui no avesso. Agora, gente, então, o fundo aqui, ó, já está pronto, tá? O fundo aqui ficou o lado do avesso, ó. Então, está pronto aqui o fundo. Nós vamos virar ele pro lado do direito. Agora, pessoal, aqui nessa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir com o fio aqui, ó. Vou pegar bem aqui, ó, no meinho aqui do fio aqui, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo. Eu vou passar a agulha com a linha aqui e fazer tipo um franzido aqui. Então, daí é só passar a linha aqui, bem rente aqui nos pontos aqui, ó, para fazer o franzido. E aí, eu venho e saio aqui no final, com a linha, saio aqui no final, pego essa outra ponta que ficou aqui, ó, e aí, eu vou franzir aqui e amarrar as duas pontas aqui, ó. Então, daí eu faço isso aqui, ó. Eu amarro as duas pontas, aí aqui você amarra bem forte, para não soltar, né? Aqui você pode amarrar pro lado do avesso. Eu prefiro amarrar pro lado do direito, para não ficar muito para não ficar coisas ali para machucar o pezinho do bebê, ou para não ficar grosseira aqui, eu deixo aqui para cima. Porque daí a gente vai colocar o pompom, né, aqui, então não vai aparecer. E esse fio aqui eu coloco aqui na minha agulha e escondo. Esse fio aqui eu pego e escondo entre o trabalho. Daí é só colocar aqui na agulha e esconder aqui entre o trabalho. Aí aqui você pode virar do lado do avesso e daí esconder aqui do lado do avesso. Daí você pega e esconde aqui entre o trabalho. Daí pega as duas pontas e esconde. Aqui, ó, eu vou dar um pontinho aqui pro lado do avesso, aqui no cantinho, eu vou dar um pontinho para ficar mais firme aqui. Então, eu vou dar um pontinho aqui e faço o arremate e escondo o fio aqui no trabalho aqui. Daí, eu venho com a agulha e escondo o fio no trabalho. Então, agora, escondi já o fio, é só cortar aqui, né, o fio que ficou sobrando aqui, eu corto o fio. E aí, gente, já está pronto o sapatinho, tá? Ó, o fundo dele ficou assim. E aí, aqui é só virar aqui, ó. E aí, você vem e coloca daí o pompom aqui e o sapatinho ele fica assim, ó. E aqui está prontinho já o sapatinho, tá? Aí, é só você colocar o pompom aqui e está pronto o sapatinho. Olha que mimo que ficou o sapatinho, gente, ó. Então, pessoal, comenta aí no vídeo o que vocês acharam desse modelo de sapatinho, tá? Comenta aí se vocês gostaram.
e podem estar colocando sugestão de vídeo aí no comentário do vídeo também, pode estar colocando aí sugestão, tá? Então, esse aqui, com esse fio, ele ficou desta forma, tá? E agora eu vou fechar, né, o outro pé da mesma forma que eu fechei aquele ali. Só que antes de fechar, gente, eu vou fazer os arremates, tá? Eu vou pegar a minha agulha e arrematar todos os fios que ficou aqui antes de fechar ele, tá? Porque fica melhor você arrematar aqui os fios, esconder todos os fiozinhos aqui dentro do trabalho, para depois você costurando, tá? Então, faz o arremate, esconde todos os fios, que fica melhor na hora de fazer o arremate. Então, é só esconder e o que passar aqui, você vai cortando e vai fazer isso com todos os fios que ficou aqui. Todos os fios que ficou aqui, a gente vai fazer esse arremate. E assim ficou o sapatinho, então, gente, ó, como que ele ficou, né? Eu já coloquei aqui o pompom, o fundo dele fica assim. E agora, a gente vai, né, continuar fazendo os outros e eu vou fazer as fotos. Aí, vocês podem ver as fotos lá no Instagram, então, vai estar as fotos lá. E aqui agora, então, eu vou mostrar esse aqui que eu já mostrei pra vocês, que é o que eu fiz com essa lã, que é com a lã molete. Então, ele ficou nesse tamanho, bem maior, né, que o que foi feito com essa linha da Miniature Cisne. Então, ele fica menor. Esse aqui também foi feito com essa linha Miniature Cisne. Aí, esse aqui foi feito para chaveirinho. E esse aqui, né, ficou o sapatinho para recém-nascido. Então, depende da espessura, né, do fio que você for usar, vai ficar o tamanho do sapatinho, tá bom? E também, eu vou mostrar para vocês que para ficar nesse formato, você vai fazer isso aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui para ficar nesse formato aqui, tá? Então, vamos colocar ele para lá, depois a gente vai fechar ele, terminar, né? E aí, a gente fez também com essa linha, que é essa lã, aliás, da Que Amor. Aí, ele ficou nesse tamanho aqui, ó. Aí, eu vou fechar ele para mostrar para vocês. Mas aí, como eu falei, a gente faz as duas partes do mesmo tamanho. E aí, eu vou fechar ele aqui para mostrar para vocês como que ele vai ficar. E essa lã, Que Amor, a gente usa a agulha de crochê número 2. Então, eu vou usar a agulha de crochê número 2 para fazer, que é a mesma agulha que eu usei para fazer a agulha que eu vou fechar aqui. Então, gente, ó, esse aqui ficou bem menor, ó, como vocês podem ver, ficou bem menor. E ele ficou até menor que esse aqui, ó. Então, ele ficou um sapatinho assim que vai servir para chaveiro ou para boneca, tá? Porque ele ficou bem pequeno mesmo, então ele ficou um sapatinho bem pequeno. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os tamanhos do sapatinho, tá? Então aguarde aí o vídeo, que eu vou fazer um vídeo aí falando dos tamanhos do sapatinho, tá bom? E vou fazer também um vídeo sobre o chaveiro do sapatinho também, tá? Então, aqui eu vou mostrar um detalhe. Bom, a gente faz, né, o crochê aqui, pegando, né, na parte de trás, para ficar um trabalho aqui, para seguir, né, a trama que foi feita aqui, para ele ficar assim, para não aparecer a emenda aqui, né? Daí, não aparece a emenda aqui, que vai ficar seguindo aqui o que a gente fez aqui. Aí, aqui no último ponto, eu vou fechar aqui o último ponto, pego lá na última argolinha. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui eu fecho o meu ponto. Então, eu vou arrematar, vou puxar o fio. Esse fio aqui eu deixei para isso, para arrematar. Então, eu puxo o fio aqui, ó. Aí, eu puxo. E aqui, então, eu vou vir do lado do direito, tá? A gente estava no lado do avesso, a gente veio pro lado do direito. E aí, a gente vai fazer a costura invisível, mas aí a gente vai deixar os 3 centímetros
sem costura. Então, já coloquei o meu marcador de ponto para deixar aqui os 3 centímetros, já virei do lado direito, e aí a gente vai fazer a costura invisível pegando, ó, pegando um ponto aqui, ó, a gente pega um ponto aqui e puxa, então, você vai pegar um de lá e um de cá, ó. Então, você vai pegar um lá e um cá. Então, um ponto de cada lado você vai pegando, ó. E aí, então, a gente vai seguindo, pegando, ó, um de lá e um de cá. Então, daí você vai fazer esse processo aqui, pegando um de um lado e o outro do outro lado, com a agulha aqui, ó. Aí, a gente vai fazer isso até chegar lá onde tá o marcador, pegando um ponto de um lado e o ponto do outro lado, para fazer a costura invisível, para não aparecer. Lembrando que a gente tá costurando do lado do direito, tá? Então, nós estamos costurando do lado direito, para ficar a costura invisível. E agora, chegando aqui no finalzinho, eu vou só arrematar, né? Então, daí eu arremato aqui, pode tirar o marcador de ponto já. E aí, a gente vai fazer o franzido do mesmo jeito que a gente fez lá no outro. Aí, passa a agulha aqui pra, né, arrematar. E aí, agora a gente vai fazer o franzido igual fez no outro. E aqui, gente, para fazer o franzido, a gente vai virar do lado do avesso novamente, tá? Então, vamos passar a agulha do lado do avesso, porque a gente vai fazer o franzido aqui do lado do avesso. Então, a gente vai pegar aqui na pontinha aqui do trabalho, né? Para fazer o franzido do bico aqui do sapato. E aí, pessoal, esse aqui foi feito com essa lã Cisne Super Bebê, tá? E, aliás, dessa lã sobrou só isso aqui. Porque daí a gente fez sapatinho e fez a touquinha também, que daí depois eu vou mostrar pra vocês como que é feita a touquinha, que foi feita a touquinha pra esse sapatinho também. E aí, ele ficou esse tamanho aqui, ó. E ficou maiorzinho que esse azul, tá? Ficou um pouquinho maior que o azul, porque a lã é mais grossa, tá? Então, se você fizer com a lã mais grossa, ó, a espessura é bem mais fina. Não sei se dá pra ver aí, mas a espessura é bem mais fina, tá? E aí, gente, essa outra aqui que foi feita também é bem mais grossa, ó. Um fio bem mais grosso, por isso que o sapatinho ficou maior, tá? Então, depende do fio, tá? Que você vai utilizar para fazer o trabalho, para ficar o tamanho. Porque a gente fez na mesma medida, tá? Com 23 correntinha, os 3 sapatinhos foi feito com a mesma medida. Mas devido a esse fator aqui, do fio ser mais grosso ou mais fino, o trabalho, né, ficou diferente, porque daí, dependendo da espessura, vai ficar o tamanho do sapatinho, tá, gente? E aí, lembrando que tem esse aqui também, ó, deixa eu colocar aqui, que esse aqui ele ficou maior. Então, vamos colocar aqui. Então, ó, explicando aqui, esse aqui, ele foi feito com a lã, essa lã da lã molete, né? Então, ele foi feito com essa lã molete da Círculo. E aí, ele ficou nesse tamanho, porque o fio é mais grosso. Então, esse aqui é o fio mais grosso. E esse aqui, ele foi feito com essa lã miniatura da Cisne, e é mais fina, mas também é da mesma espessura dessa da Cisne Super Bebê. Então, é a mesma espessura dessa da Super Bebê. Que aí, esse e esse ficou quase o mesmo tamanho, porque é a mesma espessura do fio, tá? E esse aqui, que foi feito com Aqui Amor, que é um fio mais fino, ele ficou menorzinho, tá? Ficou bem menorzinho. E aí, gente, a gente tem esse aqui, ó, que ele ficou bem pequenininho, que ele foi feito com a linha, e aí foi feito com essa linha aqui, que é a linha Euro Roma Fiore. Aí ele ficou esse tamanho, mas também foi feito com 23
correntinhas da mesma forma que foi feito nos outros, tá? Então, ele foi feito com 23 correntinhas aqui e ficou menorzinho porque o fio, ele é bem mais fino que a lã, ó. Então, ele é mais fino que esse aqui da Pinguim, que é Amor, tá? Então, é um fio mais fino, então ele ficou bem menorzinho. Então, vocês reparem, ó, que ele ficou menor que o azul, por causa que o fio é mais fino, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Essa é a forma de fazer esse sapatinho. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, e se gostou, não esquece de deixar o joinha aí. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como colocar o pompom no sapatinho, tá? E vou fazer um outro vídeo mostrando a tabela de medida da solinha, tá? Para você saber o tamanho do sapato, então eu vou fazer um vídeo com a tabela do tamanho do sapatinho. Então, aguarde aí que eu vou fazer um vídeo mostrando os tamanhos e a tabela do sapatinho. Então, aguarde aí, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.